Tá ruim aqui. Você podia me dar o... Cadê a luzinha? Olá, pessoal. Não, mas a de cá vai sobrecarregar. Me dá aquele paninho também de limpar. Está aqui em cima, aqui, ó. Não, tá aqui. E aí, esse paninho. Boa noite. Boa noite. Ah, agora ficou bom. Liga pra nós aí, vamos ver se vai ficar 100%. Agora. Aí, agora ficou bom. Enquanto o povo vai chegando, a gente vai soltando uma música. O nosso entrevistado dessa noite gosta demais de Led Zeppelin. Colocando Led Zeppelin. Ainda estamos a 1 minuto. Meu grande amigo Gabriel Pereira de Mendonça. Tudo bem? Estamos esperando o pessoal começar a receber o aviso da live. Chegou já Flor de Lótus. Vamos assinar para Flor de Lótus. E vamos deixar aqui rolando um Led Zeppelin mais baixinho, né? Oi? Oi? Tá ouvindo? Não, é porque eu tô te ouvindo, normal. É que alguma coisa fez barulho aí. Deixa eu ver se... é mensagem que chegou aqui. É, meu cucuruto aqui. Deixa eu ver se... Aí, agora... É bonito, a gente não vai ficar não, mas pelo menos a gente fica apresentado. Não tem jeito. Só nascer de novo. Eu tava fazendo essas entrevistas com a Letícia, vamos fazer com a Simone também. As moças estão tudo elegante, bonita, e a gente tá tudo acabado, né, cara? Pelo amor de Deus, como é que a gente acabou? Ó, Led Zeppelin. A gente sempre dá, Gabriel, 1, 2 minutinhos pro pessoal ir chegando. Agora que deu 19 horas. Vamos acenar aqui pro Pedro. E deixando aqui um Led Zeppelin rolando. Tá escuro não, né? Não, tá bom. Tá bom, a escuridão nos ajuda, né? Ela nos é benéfica. Esconde um pouquinho, né? Acho que agora o pessoal chegou, hein? Agora vamos ter que começar. Meu caro amigo, boa noite. Hoje nós vamos conversar aqui com um cara fantástico, doutor. Ele não faz questão do doutor, mas a gente vai, né, apresentá-lo como doutor e depois nós vamos seguir como Gabriel. Doutor Gabriel Pereira de Mendonça, promotor de justiça em Minas Gerais. Acabamos de receber a querida Letícia. É uma pessoa com quem eu tive a honra de dividir as fileiras da faculdade. E nós somos ali quase vizinhos. Eu sou da Grande Palma, que é para quem não conhece Minas Gerais, Palma é uma cidade central, né, importante, de importância destacada na região. E ele é de uma cidade satélite mais provinciana chamada Cataguases, né? Quem não conhece a cidade, eu estou vendendo a minha cidade, né? Então... Agora você está em Ubá, na região metropolitana de Cataguases, né? Exatamente. Terra da Manga. Né? Palma está um pouco mais para o lado. Mas uma curiosidade, enquanto o pessoal está acabando de chegar, Palma era uma cidade extremamente importante na antiguidade. Eu não sei, assim, 1800, né? Mas Palma Leopoldina ali tinha uma derivação, tudo de Palma Laranjal, Barão de Monte Alto, tudo era vinculado a Palma. De repente, Palma acabou e esqueceram Palma lá, né? Pois é. Cataguases, para quem não conhece Cataguases é um centro cultural da nossa região, agora sim, falando sério. Com obras de Niemeyer, né? Grande destaque. E tem o cinema também, como é que ele chama? Não, o cinema fechou, né? Hoje tem um cinema num shopping lá, num arremedo de shopping, né? Mas o cinema, o Cine Teatro Edgar, ele está em ruínas hoje. Mas tem um filme o Terra em Transe, que eu estou querendo lembrar como é que o autor chama, o diretor. O Terra em Transe é o Glauber Rocha. Ele filmou alguma coisa em Cataguases também, já, não? Não sei. O cineasta que tinha ali, que era de Volta Grande, que depois morou em Cataguases há um tempo, era o Humberto Mauro. Certo. Bom, então Humberto Mauro filmou muito ali, mas ele não era de Cataguases, na verdade. Ele era de Volta Grande. Show. Bom,
É especial a gente poder conversar com o Gabrielzinho aqui. Gabriel é um cara... Vocês desculpem, às vezes eu trato os nossos entrevistados com carinho, porque são pessoas que eu compartilhei 5 anos da nossa vida. Eu comentei isso com a Letícia, a gente se via pouco durante o dia, mas aquela convivência à noite era intensa, né? Todo mundo ali conversando muito. Não sei como é que a gente estudou, se dava tempo para conversar tanto assim. Mas a gente desenvolveu um carinho, né? Todo mundo desenvolveu um carinho, isso é bom, né? Isso é legal, não tem uma coisa negativa. E eu vou começar, Gabriel, perguntando o seguinte: quando é que você falou assim na sua vida, olha, eu quero o Ministério Público? Até esse momento você estava como estudante, você estava concurseiro, ou você foi prestar algum tipo de serviço? Vocês não sabem, o Gabriel não é daquelas pessoas que tinha patrocínio, né? O Gabriel lutou com muita dificuldade, o pai dele era fotógrafo, né? Sua mãe trabalhava com o quê, Gabriel? Mas trabalhava na escola. Escola, quer dizer, pessoa que lutou. Escola estadual, servidora pública estadual. Show, esse é o perfil grande da nossa turma, né? Então o Gabriel é um cara que lutou muito e... Como é que foi essa transição da faculdade para o concurso? O que teve nesse miolo aí? Então, pois eu quando você me chamou para a gente bater o papo aqui, e depois de eu ter assistido lá a conversa do Cassiano e da Letícia, eu resolvi fazer um históricozinho assim, em 3 trajetórias, pode ser? Você que manda. 3 trajetórias, né? É para a gente contar um pouquinho da vida da gente, e às vezes tem algum aluno seu aí que está vendo, está participando, e está decidindo o que vai fazer da vida, né? Ou ainda está, às vezes, até pensando em prestar o vestibular, qual curso que vai fazer, ou já está formado e ainda está pensando qual caminho seguir. Aí eu resolvi que eu ia contar em 3 trajetórias a vida, né? Eu acho que tem a trajetória da graduação, né? A trajetória do período do concurso e a trajetória da carreira, né? A trajetória da graduação foi uma trajetória que começou lá no segundo semestre de 1996, lá na Federal de Ouro Preto, né? Eu comecei meu curso de Direito lá na Federal de Ouro Preto. O vestibular em Ouro Preto, pelo menos para o curso de Direito, não sei se eram todos os cursos, ele tinha 2 vestibulares, né? Um no início, outro no metade do ano, não me lembro disso, mas para o Direito era na metade do ano. E eu, depois de prestar alguns vestibulares aí, né? Ter tomado pau, ter feito cursinho, que é negócio todo, eu consegui passar no vestibular em Ouro Preto. Comecei o curso lá em agosto de 96. Só que estava assim, muito difícil, que era uma cidade assim, que eu nunca tinha ido lá em Ouro Preto, né? A gente que é daquela região ali, Cataguás, acho que Palma também, recebeu uma influência muito grande do Rio de Janeiro, né? Eu vim conhecer... Eu conheci Viçosa no dia da matrícula. Eu conheci Viçosa no dia da matrícula. Eu vim conhecer Belo Horizonte, para você ter ideia, quando eu estava indo em Ouro Preto fazer a minha matrícula no curso. Porque quando eu fui fazer o vestibular, eu morava em Juiz de Fora, tinha uma empresa lá que organizava excursão para levar os alunos. Então a gente foi de ônibus direto, Juiz de Fora, Ouro Preto. Mas quando eu passei no vestibular que eu tinha que fazer a matrícula, eu tinha que sair de Cataguás, via Ouro Preto, a Belo Horizonte e voltar para Ouro Preto. Eu gastava 12 horas de viagem. 2 dias. Aí eu vim conhecer Belo Horizonte assim, indo para fazer a matrícula da graduação. E aí ficou aquela, assim, muito difícil morar ali, estava muito longe, sabe? Era o curso de Direito de Ouro Preto era em Mariana, no ICHS de Mariana, né? Tem um campus ali em Mariana, de História e Letras, e o curso de Direito era ali. Depois o pessoal do Direito brigou com o pessoal do ICHS, o curso foi expulso do ICHS, foi para uma casa no centro de Ouro Preto e estava assim, muito ruim.
quando a gente aí quando deu assim, finalzinho do ano, eu falei assim, eu vou fazer o vestibular de novo. Vou fazer para Viçosa e vou fazer para Juiz de Fora. E fiz o vestibular de novo, né? E quando saiu o resultado, eu não passei para Viçosa. Eu fiquei na reclassificação, né? Eu também. E aí, fiquei na reclassificação lá atrás. Aí eu falei assim, vou voltar para o Preto, fazer o segundo período do curso lá e vou seguindo. Aí fui embora para o Preto, chegamos em Ouro Preto, cheguei em Ouro Preto. Tava uma confusão danada, porque o curso saiu dessa casa no centro da cidade de Mariana e estava tentando ir para o campus da UFOP em Ouro Preto, mas o pessoal da Escola de Minas não queria o curso de Direito lá, a gente ficou assim, quase 3 semanas com a UFOP funcionando e a gente sem aula, sem saber onde que ia funcionar. Então estava... Aí, belo dia, eu estou lá, meu pai me liga, porque eu morava em Mariana, eram 6 casas pertencentes ao patrimônio da Universidade Federal. Ouro Preto tem várias casas que são repúblicas lá pertencentes ao patrimônio da União. E eu morava em Mariana, num local que era pertencente ali. Então, a gente tinha as casas, era meio que igual uma roça, que era no meio do mato o negócio. A gente chegar no ICHS tinha que atravessar uma trilha no meio do mato, por cima do morro, para chegar no ICHS, para a gente almoçar no bandejão. E tinha um orelhão que atendia todo mundo. Aí tô lá, né, estudando, esperando para ir para aula de noite, já em Ouro Preto, aí tinha que pegar uma carona para ir para Ouro Preto. O pai me telefonou nesse orelhão dizendo assim, falou assim, ó, recebi um telefonema aqui dizendo que você foi chamado para Viçosa. Você tem que dar a resposta lá se você quer matricular, né? E aí você vê que coisa, né? O Cassiano falou assim, tem sorte quem estuda. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. O Cassiano falou isso com você, né, no primeiro dia. Parcialmente ele tem razão, porque assim, tem coisas que a gente tem sorte, não sei se é sorte ou é desígnio de Deus, né? Porque o pai me contou o seguinte, eu era lá atrás na lista, eu era o 40º excedente do curso, né, do vestibular. E o pai me disse o seguinte, que ele saiu de casa, ele já era aposentado, ele saiu de casa para resolver um negócio na rua. Quando ele chegou na rua, ele esqueceu qualquer coisa em casa e ele voltou. E a mãe estava trabalhando. Aí quando ele voltou, que ele está abrindo o portão, o telefone tocando insistentemente. E quando ele atende o telefone, era o pessoal de Viçosa, lá do registro escolar, dizendo que eu tinha passado o vestibular e que se ele não tivesse atendido o telefone naquele momento, eles iam chamar o próximo da lista. Né? Então, ele me ligou, aí foi assim, vamos embora. Peguei minhas coisas, fui embora para Viçosa, fiz a minha matrícula e aí a gente se encontrou lá, em Viçosa. Né? E assim, lá pelo 5º período, quando chegou a hora assim, de começar a procurar estágio, eu comecei a fazer um estágio no escritório de advocacia, que era um escritório que estava sendo, vamos dizer assim, entre aspas, herdado pela Jamile, nossa ex-professora, né? E ali, naquele escritório de advocacia, que eu percebi que eu não queria advocacia. Né? Eu falei assim, não é isso que eu quero. Né? E surgiu uma oportunidade de uma prova para estagiar do Ministério Público em Teixeiras. Né? Foi quando eu fiz a prova em Teixeiras, eu tinha 2 vagas, aí eu passei uma vaga e a Raíssa, que era da turma anterior à nossa, de 1996, a Raíssa passou também. E aí a gente começou a fazer o estágio lá. O doutor Fábio, assim, que era promotor na época? Era o Fábio. E aí eu fiz estágio lá em Teixeiras, naquela época não tinha lei do estágio, né? Você podia fazer o estágio do 5º período no Ministério Público, você podia fazer o estágio do 5º período até formar. Então eu fiquei lá em Teixeiras fazendo estágio quase 3 anos. Eu fiquei quase com o tempo máximo que dava para ficar.
E aí, quando eu saí de lá, eu já saí sabendo que eu queria fazer o concurso para o Ministério Público, né? Mas essa caminhada do estágio, da graduação, foi uma caminhada difícil, né? Porque eu tinha que ir para Teixeiras fazer o estágio. No primeiro ano, eu ia de carona com a Raíssa. Ela tinha um carro, eu ia de carona com ela. Quando ela formou, aí, né, começou a dificuldade, porque assim, pagar era um estágio não remunerado, né? Naquela época não tinha estágio remunerado. Em Viçosa, principalmente, assim, quase não tinha estágio para fazer, né? Muitas das pessoas, muitos dos nossos colegas buscavam estágio. Eu fui em Teixeiras, a gente tinha vários colegas em Teixeiras, Cecília fez estágio com a juíza em Teixeiras, a Renata, mais a Michele fizeram estágio com o Elias, que era defensor público lá, hoje magistrado. Eu falo isso, Gabriel, com meus alunos, que na nossa época tinha gente que pagava para fazer estágio. De tão difícil que era conseguir um estágio. É difícil. A gente deu sorte, né? Eu fiz no MP com o Saulo, em Ubá. Aí eu descobri que eu não queria ser promotor. Em Viçosa, né? Você fez com o Saulo em Viçosa. Aí como eu fiz o estágio, eu descobri que eu não queria ser advogado. E aí, mas tinha muita gente que ia para Visconde do Rio Branco, para Ponte Nova, né? Eu e mais alguns para Teixeiras. Tinha que buscar fora. Isso às vezes ficava caro, porque você tinha que pegar ônibus, você gastava, às vezes tinha que sair antes do almoço, muita gente, né? E aí começou aquele negócio, né? Às vezes eu ia de carona com o Elias, que era defensor público lá, né? Mas a universidade, depois eu me inscrevi naquele programa da UFV, que era o programa Gilberto Melo. Gilberto Melo. O programa Gilberto Melo, ele levava todo mundo numa Kombi, né? Então a Kombi ia despejando, deixava lá a gente Teixeira, depois ia para Ponte Nova, tinha gente que ia para Piranga, né? O Vitor mesmo, nosso colega, fez estágio no MP de Piranga, o outro, esqueci o nome dele, também fez estágio lá em Piranga, e aí nessa luta, mas foi num escritório de advocacia fazendo estágio que eu descobri que eu queria fazer era concurso. Mas você foi estagiar com a Jamile também, né, cara? Aí não conta muito, né? Você tem que entrevistar a Jamile aqui. Ela tá aí dando aula aqui, dando aula na Espanha. Tá? Um dia eu fiz um contato com ela. Bacana. E aí, né, na graduação, eu fiz praticamente meu estágio todo lá em Teixeiras. Acabei virando amigo do Fábio, gosto muito do Fábio, né? A gente manteve muito contato depois. E ele foi um grande incentivador para eu fazer concurso. Tanto que éramos os 13 estagiários, assim. Depois o Éder foi fazer estágio com a gente lá. E aí eu fiquei aqui em Minas, no Ministério Público. O Éder foi para Santa Catarina, passou no concurso lá. E só a Raíssa que desgostou a todos nós, porque foi fazer a magistratura do trabalho. Hoje ela é juíza do trabalho. Fábio falou com ela, brincando, obviamente, né? Muito chateado, que ela traiu ele, traiu todos nós. Foi para a magistratura do trabalho. E a graduação foi assim, com muita luta, né? Porque a condição financeira não era boa, né? E às vezes a gente tinha que comprar os livros no início do semestre, ficava lá quase que o semestre inteiro pagando cheque pré-datado para pagar livro, né? Tinha que fazer o estágio e tinha que estudar, e por isso que às vezes a gente se encontrava muito na sala de aula só, praticamente, né? Porque de manhã tinha que estudar muito, né? De tarde a gente ia para o estágio, de noite a gente ia para a aula. Às vezes, final de semana, tinha que estudar para repor o tempo perdido, assim, tempo perdido que eu falo assim, entre aspas, né? Porque no estágio você está aprendendo. Mas, assim, às vezes aquela matéria da disciplina que você está fazendo tem que estudar para a prova, né? Aí você tem que tirar o atraso no estudo da matéria dada em sala de aula. Aí, final de semana. Você dava um quadro de matéria e no dia da prova caiu um livro inteiro, que a gente nunca soube onde é que o professor deu aquilo, né? Nós tínhamos essas loucuras na nossa época, né? Tinha. E aí, o que acontece? Estudando, e depois que a gente formou, né? Depois daquela greve longa,
que a gente pegou em 2001, né? Que a gente acabou, era para formar janeiro de 2002, a gente acabou formando em maio de 2002, perdemos bastante tempo. E aí eu fui nessa segunda trajetória, que é a trajetória do estudo para concurso. Porque eu formei, a gente formou em maio, e aí aí eu fui para Cataguás, passei um tempo em Cataguás ali, dando uma respirada, né? Já começando um tímido estudo para concurso, e acabei indo, acho que junho ou julho, morar em Juiz de Fora com um primo meu que estava estudando para concurso também, né? Gabriel, só porque você vai Oi? começar essa outra parte, mas nós recebemos uma mensagem aqui muito importante da Dona Maria das Graças, parece que é isso É o minha nome, não mãe. é? É Mandou minha mãe. aqui, ó, vou ler para você, ó. Boa noite, parabéns, meu filho. Tenho muito orgulho de você e beijos, tá? Isso, minha mãe. Então, um É beijo porque aí também. a gente não pode deixar de interromper qualquer coisa por causa da mãe. A mãe manda, É, né? A gente sabe disso. Então, chegou a mensagem que eu falei, vou interromper. E agora você começa esse segundo momento, né? O momento agora Juiz de Fora. Você já foi quase no Rio de aí, Janeiro. Juiz de Fora é estado do Rio, né? pois é, e assim, muita dificuldade de estudar para concurso e ter que enfrentar a maresia ali do Rio de Janeiro, né? Era muito difícil, chegava com óculos embaçado no cursinho, era muito, muito ruim. Tô de ferrugem. Ferrugem, né? Dando os verdinhos no óculos, muito ruim. Aqueles verdinhos que dá, né? E aí, o que acontece? Aí fomos para Juiz de Fora e a gente acabou se reencontrando lá em Juiz de Fora, né? Todos nós lá, vários de nós lá, fazendo cursinho, que naquela época tinha o cursinho presencial, que era o pretório, né? Lá em Juiz de Fora, não sei nem se Rogério hoje tem Greco, Nelson cursinho. Rosenwald, Tinha uma turma ali bacana, Topan. Rogério Greco, Nelson, o Topan, o Afonso Henrique, que é um grande procurador de justiça aí do conflitos agrários, né? Gosto muito dele, depois vou te contar uma história que eu vivenciei com ele. E aí fomos ali fazer aquele cursinho, estudar para concurso, e fui morar com um primo meu que estava estudando para concurso, para a gente junto ali tentar enfrentar essa dificuldade e também, né, filar os livros que ele tinha, né, porque ele já tinha livros lá, bastante livro de direito, eu tinha alguns, mas assim, um livro de direito, para quem está estudando para concurso, que estava, né, no nosso caso, desempregado, um livro de direito é um produto muito caro, né? Muito caro. E às E não tinha vezes, esse concurso, não tinha esses livros direcionados para concurso. Eram não, doutrina pura, né? Então você é tinha que ter doutrina um volume pura, de leitura monstruoso. monstruoso. E lá que eu comecei a me dedicar assim, a esse estudo do concurso, você deve lembrar do Rogério Greco dizendo para a gente assim, vocês têm que começar com 50 páginas diárias. E ir avançando no estudo, até tratar o direito como, né, quem gosta de futebol, até tratar o direito como se estivesse numa mesa de boteco conversando sobre futebol, né? Aí você está preparado para o concurso, conversando com tranquilidade, com desenvoltura, né? E ali eu comecei, né? Porque você sentar 10, 11 horas de estudo, mas você parou, foi no banheiro, tomou café, viu o celular. Naquela época a gente não tinha o WhatsApp, esses negócios, né? Mas hoje em dia você parar, ver o WhatsApp, ver o Facebook, ligar a televisão, você vai ver, você leu 10 páginas no dia, né? E aí ele falou assim, vocês têm que começar com 50 páginas. E assim eu comecei, com 50 páginas, e lendo, e lendo, e lendo, de 50 para 60, de 60 para 70, né? E li naquela nossa época, era o preferido no direito administrativo, era o José dos Santos Carvalho Filho, eu li aquele livro 4 vezes, o livro tem 1000 páginas. O direito penal, né? Tinha o livro do Rogério Greco, que ele indicava lá, mas era o César Roberto Bittencourt, parte geral do direito penal, eu li aquele livro 4 vezes, né? Na nossa época lá, o preferido do direito administrativo era o Alexandre de Moraes, né? É. Eu li aquele livro várias vezes e tantos outros livros assim, né? E com um ponto de dificuldade também, né? Que era a entrada em vigor do novo Código Civil, que a gente fez nossa graduação toda baseada no Código, se estudando o Código Civil de 1916.
e a gente formou e foi se deparar com um Código Civil entrando em vigor em 2003, Ele né? é de maio, é 10 de janeiro de 2002 e 2002, entrou em vigor em 1º de janeiro, em 11 de janeiro de 2003. Né? 2003, Então, vacácio de um ano. e só tinha o Venosa para ler, só tinha o Venosa para ler. Era a única coleção atualizada que existia, né? Tinha um outro também, eu tenho até ele aqui, o César Fiuza, volume único, César Sim, volume Fiuza. único. Volume Saiu único. primeiro o César Fiuza, volume único. E aí a gente tinha que estudar aquilo e fazer concurso, estudar aquilo, e aquela dificuldade toda. E aí tinha a parte de direito empresarial que foi incorporada ao novo Código Civil, e que não é uma matéria assim, para quem vai fazer concurso no Ministério Público, não é uma matéria assim que tem muito peso no edital, né? Mas tinha que estudar, mas aquilo era uma complicação, porque eu sei que da aula você vai saber disso, eu acho que você vai concordar comigo. Eu, assim, a minha base de direito comercial, a minha, né? Eu saí da graduação sabendo pouca coisa de direito comercial. O que é direito comercial? Eu não sei, eu não estudei esse trem, não. Eu estudei tudo esse Pois carinha. porque o que acontece? Eu acho que é muito ruim para um estudante de direito de graduação entrar para fazer uma disciplina em que o professor fala que nenhum livro presta, só presta o que ele diz. Deve ter alguma coisa errada com esse homem, né? Porque não é possível que nenhum livro, nenhum manual presta e só presta o que ele diz. Então é uma tensão danada, uma aula muito tensa, né? E que eu saí dali e falei assim, eu não gosto disso, não quero mexer com isso, detesto isso, essa aula para mim é muito ruim, porque ela me deixa tensa, essa aula. E a gente sai dali, lê o livro, tudo que está no livro não presta, só presta o que o cara diz. Só que o cara não escreve sobre o que ele diz e não fala de onde ele tirou. Não fala de onde ele tirou aquilo, né, que ele diz. É o escritório invisível, não é isso? É o escritório invisível. Exatamente. Exatamente no livro invisível. Você vai chegar lá, vai criar uma teoria sobre direito civil aí na Faculdade de Direito de Ubar, vão te perguntar, mas de onde você tirou isso? Não, eu acho que é isso, pronto, acabou. Então tá, então você defende sua causa assim que eu vou te falar onde você vai parar. Sem embasamento teórico, sem embasamento doutrinário, jurisprudencial, legal, eu vou te falar onde você vai parar. E o pior, Gabriel, só para te cortando, uma coisa é o professor ter os posicionamentos dele, né? Eu estou há 20 anos na sala de aula, a gente começa a ter posicionamentos. Só que você nunca pode descartar o posicionamento dos outros. O pessoal não tem noção do que é aprender assim, ó, existe eu e mais nada, né? Essa é o que a gente aprendeu, né? E o eu não faz sentido nenhum, não tem base nenhuma, não tem lógica nenhuma. Nenhum, claro, cada um tem sua posição e na vida profissional da gente, a gente abraça posições jurídicas para a gente trabalhar no nosso ofício, mas assim, a gente tem que ter um embasamento teórico, doutrinário, jurisprudencial, para poder demonstrar por que seu raciocínio lógico chegou àquela conclusão. Você não pode falar que a Terra tem um determinado giro sem ter um embasamento científico nisso, né? Mas aí a gente fui para Juiz de Fora, estudando e tudo mais. E aí eu resolvi que eu ia fazer concurso para o Ministério Público. E eu tinha que fazer concurso para o Ministério Público em Minas Gerais. Porque o que acontece? Eu não tinha dinheiro para viajar. Muitos colegas fizeram no Espírito Santo, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina. Eu tinha que fazer em Minas Gerais, porque eu tinha dinheiro para vir para Belo Horizonte. Eu não tinha dinheiro para pegar um avião e ir para o Mato Grosso. Né? Se eu fosse, eu não voltava a pé, estava chegando hoje. Né? Então eu tinha que fazer concurso para o Ministério Público em Minas Gerais, eu tinha que passar aqui. Então eu tinha que estudar para passar aqui. Então aquelas 50 páginas, no final, quando eu passei no concurso, elas viraram 120, 130, né, de estudo diário, não é de leitura rasa, é de estudo diário, eu te falava tudo que tinha naquilo que eu li. Com todas as correntes doutrinárias de doutrina e de posição de jurisprudência, eu te falava tudo. Né? E aí comecei, eu fiz
4 concursos na minha vida, né? 2 para o Ministério Público Estadual, 1 para o Ministério Público Federal e 1 para cargo de auxiliar técnico do Ministério Público, que é o analista em Direito, né? O primeiro concurso que eu fiz foi desse de analista em Direito. Ele tinha uma vaga para Cataguases, né? E foi um concurso muito concorrido, assim, as vagas eram locais, eram por comarca. Não era um edital que você fazia e depois você escolhia a comarca. Você tinha que escolher a comarca na inscrição do concurso. E você concorria com os candidatos daquela comarca. Então, eu me inscrevi para Cataguases e acabei passando. Tinha uma vaga, acabei passando lá. E aí, mais uma vez, entra aquela questão que eu te falei, assim, tinha muitas pessoas bem preparadas, formadas em Direito, que eram de Cataguases, mas teve gente que achou que a concorrência ia ser grande, fez para outras comarcas, fez para Além Paraíba, né? E acabou que essas pessoas tiraram nota maior do que eu. Se tivessem feito para Cataguases, eu não teria passado, né? A pessoa passou lá e eu passei cá. E passei com uma questão de português, a mais que o segundo colocado, né? O pessoal até zoou, assim, que eu contei que eu estava estudando português, né? Lendo a gramática, fazendo os esqueminhas da nossa língua, né? E aí tem uns colegas até que ficaram zoando, e você vai estudar português para quê? Vai perder seu tempo para quê? Eu falei assim, vou perder meu tempo não, vou ganhar meu tempo, porque eu estou fazendo um concurso em que todos somos bacharéis em Direito, eu tenho que partir do pressuposto que todo mundo sabe Direito. E aí eu tenho que ser o diferencial naquilo que não é a área técnica do conhecimento técnico. Né? Em tese, né? Porque Boa essa dica aí, ó, para quem vai... Porque todo mundo almeja os grandes cargos, né? Mas às vezes a gente faz um cargo intermediário justamente para a gente conseguir galgar. É o que você falou, né? Da dificuldade que a gente tem de se manter para estudar. E essa dica foi muito legal. A pessoa desconsidera alguma matéria e, na realidade, é essa matéria que vai fazer a diferença, né? E ela que fez a diferença. Lógico que quem é formado em Direito tem que ter um conhecimento do vernáculo, né? Mas, assim, para você fazer um estudo de concurso é diferente. Então, foi uma questão de português a mais que eu fiz que resultou na aprovação para esse cargo em Cataguases. Só que o que acontece? O concurso demorou muito para ser homologado e para sair a nomeação para Cataguases, sabe? E aí eu continuei estudando, porque eu queria que era o cargo de promotor de justiça. Continuei estudando. Fiz um primeiro concurso do Ministério Público, Estadual, tomei pau, fui para a segunda etapa, mas tomei pau, né? Fiz um concurso para procurador da República. Não passei na primeira etapa, né? E aí, esse primeiro concurso que eu fiz do Ministério Público Estadual foi em 2002, e foi um concurso assim que ele teve uns problemas no edital, sabe? E para a segunda etapa passaram quase 1000 candidatos. Era uma coisa assim, fora da curva do que acontece. Né? Passaram quase 1000 candidatos. E aí, na correção da prova da segunda etapa, o pessoal apertou demais. E o resultado do concurso foram somente 5 aprovados. Concurso todo. 5 aprovados. Tinha 50 vagas, sei lá. Passaram só 5 aprovados. E eu lembro que eu estava lá em casa, aí estava em Cataguases, passando uns dias, né? E aí esperei da meia-noite para puxar o cabo do telefone, para ligar no computador, porque naquela época a internet era discada, né? Depois da meia-noite era um pulso só. Pagava um pulso só. Aí liguei lá, puxei o cabo, tinha um cabo de telefone lá em casa, uns 15 metros lá, o telefone ficava na sala, o computador no quarto. Aí liguei lá, aí vi lá o resultado do concurso, 5 candidatos, e na publicação seguinte do Diário Oficial, o edital do concurso seguinte. Falei assim, será que eu estou vendo certo, alguma coisa errada? Não, porque assim, o resultado final foi tão apertado que na mesma publicação do Diário Oficial já lançaram o próximo concurso. Né? Falei assim, vou fazer.
Tem que fazer, né? Aí eu morava com um primo meu lá, que tinha feito também o concurso que a gente tomou pau na segunda etapa, ele foi para a segunda etapa, ele falou assim, não vai fazer, vai lá fazer papel de bobo, não sei o quê, né? Eu falei, não, bicho, eu vou lá fazer, se você quiser, vamos fazer junto, mas se você não quiser, eu vou fazer sozinho. Porque eu estou aí para isso, abri o edital de novo, vou fazer. E fui fazer, e ele não fez. Ele não fez a inscrição, eu fiz a inscrição. E aí, primeira etapa, passei para a segunda etapa. Passei para a segunda etapa, vim para Belo Horizonte. Né? O meu irmão morava aqui, minha tia tinha um apartamento aqui. Vim para Belo Horizonte porque tinha os cursinhos preparatórios específicos para a etapa. Então, a gente tinha feito o pretório lá em Juiz de Fora, segundo semestre de 2002, né? Primeiro semestre de 2003 eu fiquei estudando em casa, mas aí, como eu já conheci o pretório, eu não lembro mais quando que era isso, eu sei que o concurso durou 1 ano, mais ou menos. Quando saiu o resultado da segunda etapa, vim para Belo Horizonte, matriculei no pretório para fazer o concurso específico, o cursinho específico de segunda etapa, né? Com projeções de prova, simulação de prova, aulas mais específicas e aprofundadas, né? Aí vim, fiz o concurso, fiz o cursinho, fiz a prova de segunda etapa, uma prova muito cansativa, porque eram 7 disciplinas, 2 dias e meio de prova. Era no primeiro dia à tarde, legislação especial. No segundo dia, acho que penal, processo penal. E aí depois tinha o bloco de civil, processo civil, depois direito administrativo e constitucional. Acho que 2 dias e meio ou 3 dias e meio de prova, não me lembro. Né? E aí fiz essa prova, né? E fui embora para Cataguases, passar uns dias, descansar, o resultado ia demorar muito para sair, né? Voltei para Juiz de Fora, porque tinha que continuar a estudar, não sabia, eu achava até que não tinha passado, porque foram umas provas muito difíceis, sabe? E muito longas, assim, você ficar de 8 às 12 fazendo prova, depois voltar de 2 às 18 fazendo prova, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, né? Era muito, muito cansativo. E aí eu voltei, e aí em Juiz de Fora, acabei me matriculando num cursinho lá, que era o cursinho do A Carvalho. A Carvalho, olha só. O A Carvalho funcionava num shopping ali em Juiz de Fora. No lado contrário, onde funcionava o pretório, tinha uma praça ali, eu esqueci o nome do shopping. E eram aulas aos sábados, de 8 da manhã às 18. Ali é o Santa Cruz. O pretório funcionava ali é o Santa Cruz Shopping. O A Carvalho funcionava ali no Santa Cruz Shopping. E eram aulas de 8 da manhã às 18 horas. Aí eu acho que eu fiz ali uns 3 finais de semana, 3 ou 4 finais de semana de aula, e veio o resultado do concurso. Passei na segunda etapa. Então, quando eu passei na segunda etapa, eu voltei aí peguei todos os meus livros, né? Ganhei uma carona até num colega que fazia o cursinho lá também, que tinha feito no pretório, depois fazia no A Carvalho, e ele tinha passado para oral também, o Emerson. Aí falei, Emerson, eu estou indo para Belo Horizonte fazer o cursinho. Porque o cursinho de prova oral, em Belo Horizonte, específico para prova oral, era de graça. Né? O cursinho de segunda etapa era pago. O cursinho de prova oral era de graça. Então, todo mundo que passou para oral veio fazer. E aí eu falei com o Emerson, eu estou indo, ele falou assim, estou também. Aí peguei a montoeira de livro que eu tinha lá, roupa, não sei o quê. Aí vim de carona com ele até Belo Horizonte. E, coincidentemente, eu encontrei ele aqui, juiz da Vara da Infância Infracional. Trabalhei com ele, com o Emerson, por um período. Foi uma grata satisfação encontrar com ele aqui. E aí eu vim fazer o cursinho, e era o cursinho do pretório de manhã e o cursinho do A Carvalho à noite. Os dois de graça. Então, de manhã cedo eu ia para o pretório, de tarde eu estudava, de noite eu ia para Carvalho, de madrugada eu estudava. Né? Acho que eu fiquei assim
umas 3 semanas assim nessa luta, eu emagreci acho que uns 6 ou 7 quilos nessa brincadeira, porque eu não sabia andar em Belo Horizonte e tinha que me deslocar de ônibus, então aqui tinha um serviço bacana da BH Trans, que a gente ligava para BH, naquela época tinha internet, né? Só um minutinho. Fala pra Tá Dani. dando Deve um ser a reverb. Mirtz que tá me ligando. É a Mirtz que tá me ligando. A Dani Tá dando um reverb aí. você toma uma aguinha. Ela aprendeu a ligar no WhatsApp, aí ela liga pra gente. Deixa eu silenciar aqui o sistema, peraí. Você vai Ela é danada monitorando o tempo demais, aí. rapaz. Você desculpa, ela aprendeu agora a ligar e aí faz um fuzuê. Eu estou no meio de audiência, hoje eu tive uma audiência virtual, 9 testemunhas. E o trem disparou a tocar, ela cheguei aqui em casa e falou, por que você não me atendeu? Eu falei, então não podia, minha filha, olha, 5 anos, já manda já, é assim que entendeu? Mas você Vai estava lá no monitorando o tempo Carvalho. aí. Vai monitorando o tempo aí. Pois é, eu tô de olho aqui, mas tá beleza de tempo, a gente tá beleza aí de horário. Aí fazia, né? Emagreci para 6 ou 7 quilos, não sei, porque. E naquela época não tinha esse negócio de celular com internet, não sabia andar em Belo Horizonte, o que eu tinha que fazer? Ligar para a BH Trans, perguntar a BH Trans assim, eu estou na rua tal e quero ir para a rua tal, que ônibus que eu pego, qual o trajeto que ele vai fazer, qual o ponto que eu paro. Aí eu tinha uma opção de papelzinho picadinho assim, com os trajetos onde eu ia. Eu pegava os papelzinhos e falava assim, ó, vou para a rua tal, no ponto tal, o ônibus é o 1508, sei lá. Aí vinha um ônibus para eu entrar, para eu poder me deslocar aqui, porque táxi eu não tinha dinheiro, eu tinha que pegar um ônibus, não sabia andar. Né? Não tinha internet para esse negócio de você ligar o Google Maps para você saber onde você vai. Não tinha nada disso, não. Tinha que ir na força, né? Então aí a BH Trans tinha um serviço bacana, assim, aí eu comecei a aprender a andar em Belo Horizonte assim. E ia para o Pretório de manhã cedo, estudava de tarde, ia para o Carvalho de noite, estudava de madrugada. Né? Fiquei nessa luta até o dia da prova oral. Chegamos na prova oral, data marcada, né? Era assim, mais de uma semana de prova oral. Cada candidato tinha o seu dia. E no meu dia, eram mais ou menos 15 candidatos por dia. Né? O concurso, hoje em dia, ele é um pouquinho diferente do que era antigamente. Eram 15 candidatos por dia. Eram 7 disciplinas, né, com 14 examinadores. Cada disciplina, 2 examinadores. Então, a gente entrava... Eram 15 candidatos, entrava 7. Né? Era uma sala com 2 mesas laterais, uma de cá, outra de cá, com examinadores do lado de cá e examinadores do lado de cá. Então, cada um ficava sentado na frente da dupla de examinadores. 7 candidatos por vez. À medida que as pessoas iam sendo liberadas do exame, elas iam saindo e outra ia entrando. Então, você fazia uma prova, saía, entrava outro, aí saía outra, entrava outra, e a gente ficava entrando e saindo durante o concurso por 7 vezes. Você fazia sua disciplina, saía, entrava outro, e tinha 7 ao mesmo tempo fazendo prova. Né? Isso, o concurso começou 8 horas da manhã, né? Tinha primeiro a entrevista com o procurador-geral e depois todo mundo descia para o exame da disciplina. Né? Então, os concursos começou 8 horas da manhã, quando foi 2 horas da tarde, acabou a prova, e aí você tinha que voltar, eu saí 2 horas da tarde, né? Tinha gente que acabou antes, foi antes. E 4 horas da tarde a gente tinha que voltar para a prova de tribuna. Como é que era a prova de tribuna? Quando você acabava a sua prova oral, essas 7 disciplinas, né? Que era civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional e legislação especial. Você rodava lá uma cumbuca, né? Igual um bingo, e tirava um número. Aquele número correspondia a um tema que tinha sido previamente divulgado no Diário Oficial, há umas 2 semanas antes da prova. Né? Então, você sabia, pelo número, qual tema que você ia expor na tribuna. Você tinha 5 minutos para falar. Né? Mas aí, o que acontece? Eram os temas mais variados. E o que a gente fez no cursinho? A gente tinha uma turma lá, a gente ficou amigo de uma turma lá, e aí, mais ou menos, cada um pegou 10 temas, fez um resumo, e nós trocamos, eram 125 temas.
E cada um tinha 125 temas numa mochila, né, que a gente levou para a prova, porque entre 2 e 4 horas da tarde eu ia estudar o que eu ia falar na prova de tribuna. Podia ser qualquer tema, não ia dar tempo de eu pegar um livro, né, eu tinha que ter um roteiro esquematizado do que eu ia falar em 5 minutos. Né? Só deu tempo para eu descer na rua, comer uma coxinha, voltar, nem almocei. E meu tema era... tinha tema lá que, assim, você falar da citação no processo civil. Pô, se falar citação no processo civil em 5 minutos, Deus me livre. Né? Tem coisa que é muito ampla, mas tem coisa que é muito específica. Às vezes você fala em 2 minutos. Né? E meu tema foi o artigo 127 da Constituição Federal. Era assim, como deve o promotor de justiça proceder para garantir a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Eu falei assim, oxe, graças a Deus. Vou falar do que o promotor de justiça tem que fazer em 5 minutos. E pode parecer que é uma coisa boba, você falar em 5 minutos na tribuna, mas você entrava na tribuna e estavam os 14 examinadores, o procurador-geral, o público que podia assistir, e teve gente que ficou 5 minutos mudo. Não conseguiu falar. Isso? Teve gente que chorou. O cara travou. O cara travou. Aí eu entrei, falei meus 5 minutos, né? Peguei e saí e falei assim, agora vamos esperar. Esperar o resultado do concurso, né? E aí, daí uns dias eu estava lá em casa, aí fui embora para Cataguás, falei assim, agora eu vou descansar um pouco. Isso já era, acho que final de novembro, isso, o concurso. A gente começou o concurso lá em janeiro, o concurso foi acabar lá em novembro. Isso já era final de novembro, eu acho, início de dezembro, uma coisa assim. Falei, agora eu vou para Cataguás, vou descansar, vai passar o Natal, vou dar um tempo, porque eu estava assim, exaurido, fisicamente e mentalmente. Eu estava estudando, sem brincadeira, acho que eu estava estudando uns 15 horas por dia. Sabe? Eu li um livro desse, por exemplo, do curso de processo penal do Eugênio Pacelli. Eu li aquele livro em 2 dias. Né? Saiu um livro sobre, não sei se você já leu, na época era o livro mais completo de processo coletivo, que era do nosso colega aqui, do nosso amigo Gregório Sagra. Né? Que foi professor nosso, né? O Assagra foi professor nosso, não foi? Eu acho que foi. No Pretório? Foi. E quando eu estava assim, já avançando no concurso, saiu o livro dele. Era o livro mais completo que tinha em processo coletivo. Direito processual coletivo. Não tinha uma obra assim com tanta densidade igual a dele. Né? E o livro é grande, assim. O livro é uma coisa assim. Acho que eu li aquele livro uns 3 dias, aquele livro. Estava assim, eu lia tudo, né? Então eu estava muito cansado, né? Aí fui embora para Cataguás, não sei o quê. Aí, de repente, um dia lá, né? Monitorando nas madrugadas o Diário Oficial, né? Puxando aquele fio do telefone para ver se vinha o resultado do concurso, né? E isso não tinha saído a homologação e a nomeação daquele concurso de analista ainda. Estava esperando ele. Eu tinha passado, mas não tinha sido chamado. Ninguém tinha sido chamado. Demorou mais de 1 ano aquilo. Estava esperando. Então eu vigiava se ia sair aquele ou se ia sair o mais recente. Né? E aí, uma bela madrugada lá, eu ligo o computador, aí vem lá, resultado final do concurso. Aí, passando a lista, eu falei assim, ai meu Deus do céu, perdi. Aí lá no final, eu acho que eu fui acho que passaram, eu nem lembro, cara, acho que passaram assim, 37, eu acho que eu fui o 32, uma coisa assim. Eu estava lá no final da lista. Aí, rapaz, até minha tia escreveu aqui, conta que você acordou a família toda de madrugada. Aí, eu até esqueci que minha avó tinha ficado viúva e dormia com a gente lá em casa. Lá em Cataguases, né? E eu dormia com ela no meu quarto, lá. Começou a gritar. E era o quarto que ficava o computador, quase que eu matei a mulher do coração lá, porque aí, pô, eu esqueci que já estava lá.
Aqui, deixa eu botar Aí um fone acabei de ouvido acordando. da Mitz, agora deu pra gritar. Peraí que eu já vou continuar te escutando, que a bichinha agora tá berrando aqui, rapaz. Eita, criança sem escola, é bom que você toma água. Toda vez que eu te interrompo, você É, toma uma aguinha. Que tá difícil de se escutar, que ela tá na gripe. Aí, agora ficou bom. Vamos lá. Chegou minha querida amiga Adriana Beck aí, ó. Dá um abraço E para ela. depois, nós estamos aqui há mais ou menos 10 minutos até o final, então vai dar tempo de você, daqui a pouquinho você despede de todo mundo. Então tem que acelerar. É. Aí passei no concurso, né? Aí começa o dilema, né? Vou fazer o curso de formação, tem que comprar terno, não tem dinheiro, tem que comprar prestação, e isso aí ficamos devendo opção de gente lá em Cataguá, lá. Compra terno, compra não sei o quê. E aí vem a terceira etapa da trajetória, né? Que é a etapa da carreira, né? Que é assim, você passou no concurso, não acabou. Você passou no concurso, começou o seu problema, vamos dizer assim, começou a sua luta. Porque é um estudo diário e constante, né? Tem que estudar toda vez. E quando eu comecei, a primeira comarca que eu fui, a Jequitinhonha, ficava a 750 quilômetros de Cataguás, e eu morando lá sozinho, sem saber o que eu estava fazendo ali, sozinho, conhecia ninguém. E aí me liga o Afonso Henrique, que eu te falei, o procurador de conflitos urbanos, e me liga e fala assim, você tem que ir a Felisburgo, porque teve uma chacina de sem terra. E aí, isso era um sábado, 3 horas da tarde. Eu falei assim, nossa senhora, promotor em estágio probatório, né? Falei, vou, sim, senhor, vou lá. Aí liguei para um oficial de justiça que ficou meu amigo lá, falei, você conhece bem, dirige para mim. Não, eu te levo lá, ele era muito prestativo, me levou lá. Então eu estava num sábado, cheguei lá, devia ser umas 8 horas da noite, chovendo, estava, sei lá, uns 30, 40 quilômetros de divisa com a Bahia, num assentamento de sem terra, com uma quantidade de gente morta no chão, incêndio ainda, casa, barraco pegando fogo ainda, menino machucado, menino com tiro no olho, sabe? Essas dificuldades, o cursinho, a vida, a faculdade não te ensina. Não conta, né? E eu trabalhei num dos processos mais difíceis até hoje da minha vida, que foi uma chacina com 15 acusados. Sabe que eu andei escoltado um tempo lá, porque eu sei que esse júri acabou sendo desaforado para Belo Horizonte, eu acabei não participando, mas o mandante foi condenado a 120 anos de prisão. Num trabalho assim, eu me mudei por 2 semanas para Felisburgo, sabe? Acompanhando de perto as investigações policiais, né? Acompanhando todas as diligências policiais. Né? Então foi... E acabei vindo para... Chegando aos poucos, né? Vim depois Caratinga, acabei indo para Viçosa, fiquei 12 anos em Viçosa e acabei vindo para Belo Horizonte, porque assim caminha a vida, né? Porque é interessante, Gabriel, as pessoas, elas veem muito as pingas que a gente toma, né? Mas não vê os tombos que a gente leva. E é legal ver esse tipo de história, porque a pessoa imagina assim, passei no concurso promotor, eu vou comprar um terno, alguém vai me dar um terno, porque eu agora sou promotor, vai ter uma conta no Banco do Brasil com um cartãozinho preto, e eu não tenho que preocupar com mais nada. Na realidade, as suas preocupações começam agora, né? Porque a vida profissional, ela é um nível completamente diferente. Até num certo momento você responde a si mesmo. A partir desse momento você responde agora para a sociedade, né? E isso é legal ouvir essa história sua aí. E essa chacina, eu estou tentando imaginar aqui o que foi. Eu acho que é uma cena de filme de terror, né? Uma cena assustadora. Imagina, 8 horas da noite, isso foi em novembro, eu tomei posse 17 de dezembro de 2003. Essa chacina foi em novembro de 2004. Já tinha vindo de um processo eleitoral na comarca muito desgastante, né? E eu era sozinho lá, só tinha eu e uma oficial muito prestativa do CINEA, mas nível 2º grau. Ela não me ajudava nas tarefas de direito. Hoje em dia tem estagiário remunerado, analista, porque aquele concurso de analista que eu fiz, ele foi o primeiro concurso. Eu fui ser nomeado em fevereiro de 2004, quando eu já estava lá em Jequitinhonha, trabalhando como promotor. Né? E aí, o que acontece? Imagina eu lá, 8 horas da noite, numa zona rural, a 20, 30, sei lá, 40 quilômetros de divisa da Bahia, no meio do nada,
chovendo, com vários corpos metralhados ao meu lado. Sei lá, cheio de policial, claro, perícia chegando. Mas ali começava um momento muito importante de abordagem daquelas vítimas que estavam ali traumatizadas, né? Porque tem gente que fala que o promotor de justiça, e tem juiz que fala isso, que o promotor de justiça é o órgão de acusação. O direito penal e o processo penal é o carro-chefe, vamos dizer assim, do Ministério Público, que é a atribuição mais antiga, vamos dizer assim, né, por natureza. Depois a Constituição Federal de 88 foi alargando, né? Mas tem gente que fala que o promotor de justiça é o órgão de acusação. Essas pessoas, elas têm uma leitura antes da Constituição de 88. O Ministério Público não é órgão de acusação. O Ministério Público é encarregado para prezar pela correta aplicação da lei penal, seja qual sentido for. Eu já trabalhei com um juiz que falava assim: o senhor é o órgão de acusação. Não, excelência, o senhor não conhece o Ministério Público e esqueceu de ler a Constituição Federal a partir de 1988. O senhor não sabe que o Ministério Público ele não é o órgão de acusação. Ele é o defensor da sociedade. Ele está lá, defende a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses individuais indisponíveis, sociais indisponíveis, né? Então é isso. Essa é a terceira trajetória e a trajetória mais longa, a ser percorrida mais longa. Que é o restante da vida de todos nós, né, Gabriel? É a hora que a gente escolhe. Eu estou aí, vou completar 17 anos de carreira, mas, né, no mínimo, temos que ir até, com a reforma da Previdência, até 40, né, anos de carreira. Você vai ter uns 90 e poucos anos, mas é bom, o Ministério Público precisa de gente boa. E quem está nos acompanhando, que é mais jovem, não vai entender como é que o Gabriel formou em 2002 e já era promotor em 2003, né, no final de 2003. Na realidade, é porque a questão dos 3 anos, ela só passou a ser obrigatória a partir de 2005. E você também foi estagiário do MP, né, que ainda tinha essa vantagem também, né? Naquela época, 1 ano de estágio no Ministério, você tinha que ter 1 ano de formado para fazer o concurso. Isso. Mas 1 ano de estágio te permitia a suprir essa exigência do edital. Exatamente. Mas cara, formou em maio de 2002 e 17 de dezembro de 2003 já estava tomando posse aqui em Belo Horizonte. Cara, que história legal, né? Porque a gente não participou dessa história um do outro. Eu acho que poucos tiveram contato. Estava ouvindo da Letícia também, foi legal para a gente ouvir. E é interessante, Gabriel, como é que cada um de nós escolheu um caminho, né? Mas cada um conseguiu buscar uma felicidade naquilo que faz. Eu acho que isso a nossa turma, uma turma um tanto quanto abençoada, né? Nós tivemos gente mais velha, Elizinha, eu quero ver se eu consigo entrevistar o Eli aqui ainda. O Eli hoje deve ter uns 9, quem está nos acompanhando deve ter uns 98 anos, né? O Eli entrou com uns 70 no curso. Mais velho que a Vera, né? A Verinha é fantástica. Mas brincadeira, assim, nós éramos meninos de 18 para 19 anos, né? No mais tardar 20 anos, o Eli devia ter 25, 26, então. E o Eli tem cara de mais novo que nós todos, né? Eu acho que hoje ele continua tendo cara da mesma carinha que ele tinha lá atrás. E é legal ouvir isso porque as pessoas não percebem, elas veem alguém que venceu, elas, primeiro, ou elas se menosprezam e dizem assim, eu não posso conseguir isso, e o segundo, elas não percebem que elas podem conseguir, mas o esforço é grande. E elas têm que estar disponíveis para pagar o preço, que é o esforço. É o que você falou de leitura, de aprofundamento, de dedicação, de exaurimento. Muita gente acha que vai ler um livro, vai ler uma página e vai sair, hoje eu sei a matéria, agora eu vou fazer o concurso, e depois não sabe por que não tirou nota, por que não passou, por que não conseguiu. Porque existe aquele que não passa tentando, e existe o que não passa porque foi lá e, sabe lá Deus, foi para passear, né? Foi tomar um milkshake e tirar foto. Hoje em dia tira selfie. Tira selfie lá fazendo prova. Cara, nós estamos na retinha final, aí, 30 segundos. É o tempo de você mandar um beijo para sua mãe. Então, um beijo aí, mãe. Beijo para todo mundo aí que prestigiou. Achei que fosse só ver minha esposa e o Roberval aqui vendo a live, não. Tinha até bastante gente. Lotou. Aí, obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Beijo para ele aí. Sim. Minha tia Lelita aí também. Beijo para ela. Ó, o Felipe aí também. Beijo pro Felipe também.
Queria te agradecer e um grande